Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Este é o dia que o Senhor fez para nós. É um dia de alegria, é um dia de felicidade. Muitos irmãos e muitas irmãs estão me cobrando por que é que nós paramos com as gravações dos vídeos. A verdade é que eu fui acometido por uma gripe muito severa. E ficou, aquele resto de gripe que a gente costuma dizer, muita tosse. Então eu começava a falar, eu começava a tossir, muita alergia. E agora, graças a Deus, nessa última semana, estabilizou, eu já estou bem. Ainda sinto de vez em quando um pouco de tosse, sinto ainda um pouco de desconforto na hora de falar, mas graças a Deus, 90% da gripe já foi curada. Então nós voltamos a gravar aqui os nossos vídeos. Eu também estava com saudade dos irmãos e das irmãs que participa, que curte, que compartilha os vídeos e que reza junto comigo nessas manhãs. Meus irmãos, hoje eu quero falar aqui aos pés do Mestre do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14 e no versículo 29 e 30. Capítulo 14, versículo 29 e 30. Diz assim: E disse-lhe, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Meus irmãos, eu fiz questão de trazer essa passagem da vida do apóstolo Pedro, que é uma figura bíblica do Novo Testamento muito conhecida. Para nós católicos, ela é tido como o primeiro papa, como o primeiro chefe visível da igreja pós a subida de Jesus aos céus. Meus irmãos, eu trago esse episódio de Pedro justamente para mostrar uma emoção que é da qual eu quero falar aqui hoje, que é o medo. Quando Jesus veio caminhando sobre as águas, Pedro disse: olha, se você é Jesus, então permita que eu vá ao seu encontro. Jesus falou: Pedro, vem. E Jesus saiu da barca e começou a caminhar. Mas de repente o vento dobrou e ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. Meus irmãos, se nós pegarmos o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, nós vamos encontrar Deus indagando do homem: Filho, onde estás? Ele disse: ouvi os vossos passos no jardim e tive medo. Então o medo está presente com a raça humana, segundo as Escrituras, desde os nossos primórdios. Nós sabemos que muitas reações que nós temos automaticamente, mas se nós fizermos uma análise profunda, nós vamos ver que a raiz é medo. O medo é capaz de nos levar a ter uma vida devota. Sabia? Muitas pessoas têm uma vida devota, lê as escrituras, participa da igreja, do culto evangélico, quem é católico participa da missa, participa rigorosamente de todas as liturgias da sua igreja, da sua congregação, porque tem medo de morrer para o inferno. Tem muitas pessoas que usam adereços, sinais sagrados, como medalhas, rosários, cruzes, por medo. Tem medo das coisas ruins, então usa os adereços sagrados para se defender do mal, como medalhas, adesivos de medalhas e coisas mais. Então o medo, ele produz em nós uma série de ações, como desde a oração, desde uma vida devota, desde o abandono à oração, à devoção. Quantas pessoas que por medo abandonam a devoção, abandonam a oração? Mas como assim? Sim, a pessoa tem medo de Deus, tem medo do castigo, acha que já não tem mais dignidade para estar na presença de Deus porque cometeu um ato, porque fez alguma coisa que é contra os princípios cristãos, que é contra os princípios sagrados. E a pessoa, por medo, abandona a sua espiritualidade. Então, é muito importante nesse dia a gente fazer uma introspecção, ou seja, entrar dentro da gente mesmo e fazer uma análise. Qual é a força do medo nas nossas vidas? O que é que o medo tem produzido? Qual tem sido o papel do medo nas nossas vidas? Lembrando que o medo muitas vezes nos faz avançar de forma desmedida e o medo muitas vezes nos faz recuar
de forma desmedida. Ou seja, o medo provoca em nós um desequilíbrio. E nós estamos vivendo um período onde o tempo todo as pessoas estão usando o medo para nos persuadir. O medo para que nós possamos agir com medo. O tempo todo as pessoas nos instigam a ter medo, porque aqueles que dominam, aqueles que têm poder para dominar, aqueles que sabem do poder da dominação, infelizmente usam o medo, porque sabem que nós somos medrosos. Aí eles inventam mentira, falam um monte de mentiras e nós, por medo, fazemos as escolhas de acordo com as suas orientações. São palavras inaudíveis. Nós não ouvimos as pessoas dizer para nós assim: porque você é uma pessoa medrosa, eu vou manipular você. Mas elas, sabendo que nós somos medrosos, elas nos manipulam. Então é muito importante nós termos essa consciência que estamos muitas vezes agindo por medo e retomar o caminho muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos parar e analisar e perguntar: a energia que me motiva é medo? Se é medo, eu preciso me posicionar contra isso. Não, o medo é somente a consciência que pode nos livrar dele. É quando nós tivermos uma consciência e tivermos a capacidade de identificar que é medo e se posicionar contra ele, dizendo: não, eu não vou ser sujeito ao medo. Eu não vou me dobrar ao medo. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos viver livre de todos os medos e feliz aos pés do Mestre. Você que curte, você que gosta dessas mensagens, curta e compartilhe essa mensagem para que ela possa alcançar mais e mais pessoas.